Obrigada. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo que está aí na live. Queria agradecer as orações por mim, pela minha família. Sei que vocês estavam orando. Eu cheguei a ver, não sei se foi no sábado ou ontem, nem me lembro mais. Acho que foi no sábado. Mas muito obrigada, amo vocês. Continuem, por favor, me cobrindo em oração, cobrindo a gente em oração. Como a tia Vana falou, ontem eu tinha mandado uma mensagem para ela falando: tia, eu vim para casa por causa da live amanhã. Eu estava na casa da minha avó, né, para ajudar lá a minha família. Para quem não sabe, meu tio que estava internado faleceu. E aí eu cheguei em casa, não tive condições de cansaço mesmo, assim, emocional, físico e espiritualmente, falando de ler, de meditar um pouco sobre hoje, porque eu sempre faço o estudo todo. E aí, mas assim, sempre um dia, 2 dias antes eu vou olhando porque o Senhor sempre vai ministrando de maneira mais detalhada, então eu gosto de fazer isso. E aí eu falei: eu não vou poder fazer desse jeito, né? Um beijo, meu time. Beijo aí que todo mundo tá falando comigo. Vocês são um renovo do Senhor pra mim. Me sinto muito amada. Aí eu falei: não vou ter condições de fazer desse jeito, então para fazer assim, meia boca, eu prefiro avisar a tia Vana, perguntar a ela se eu posso voltar na terça em vez de amanhã. E aí ela falou: tudo bem, tá tranquilo. Eu já tava meio sonolenta quando vi a mensagem, nem respondi. Falei: vou dormir. Não botei o celular para despertar. Falei: vou me renovar dormindo. E aí, quando foi 5h23, o Senhor me acordou, me despertou. E aí eu fui no banheiro, voltei para a cama. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que não era para eu voltar, que era para eu vir, muito amoroso, falando no meu coração, e que era para eu sentar aqui, como ainda era 5h23, dava tempo de eu ler, e ele ia me dizer o que precisava ser dito, ia me capacitar para o que precisava ser falado. Eu falei: amém, Senhor. Ainda fiquei aqui até 6 horas vendo e entrei e avisei tia Vana. Então, como ela disse, o Senhor muda tudo e faz jeito dele. E sei que ele me dá o renovo, não da maneira que os homens costumam fazer, né? Como eu pensei que eu faria, dormindo e até mais tarde um pouco e tal. Ele me dá o renovo, assim como dá a vocês, enquanto a gente faz a vontade dele e obedece, como o tia Vana falou no comecinho da live, porque ele é que vive em nós, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como Jesus falou, existe uma comida e uma bebida que na época os discípulos não conheciam, que era fazer a vontade do Pai. Então vamos nós, né? Hoje. Se eu falar assim, uma bateria meio 60%, vocês vão me perdoando, mas a gente vai chegar lá, tá bom? A gente ainda está falando sobre a mesa de Deus, né? Antes da gente começar a colocar uma lupa nas mesas específicas, a gente está falando da mesa de Deus como um todo. A gente começou por aí, eu sempre estou lembrando isso, porque se a gente não passar na mesa do Senhor primeiro, todos os nossos entendimentos, nossas outras mesas, nossos relacionamentos vão ficar deturpados, como se fosse uma mesa capenga mesmo, uma vida capenga. Então a gente, não sei se fala capenga em Salvador, uma mesa que tá bamba, né? Meio desnivelada. Obrigada, Lívia. Amém. Obrigada. E aí a gente passou por essa mesa de Deus primeiro. A gente está sempre vendo desde o início que a mesa não se trata só do objeto em si, mas do que é colocado sobre ela e em volta dela. E a gente começou a passear, né, por essa mesa de Deus. Eu não vou falar tudo o que a gente já falou até porque não dá. Mas vocês assistam a live, como o tia Vana falou, que ela tem colocado no YouTube, para que a gente possa andar na mesma passada, porque o objetivo é chegar todo mundo junto. Não é um chegar e o outro não. É a gente chegar em unidade, como a gente aprendeu, né? A gente meditou no Salmo 133 e a gente tem falado sobre o Senhor ter servido nessa mesa união para nós,
ter servido a palavra liberada, né, nessa mesa, a bênção, o pronunciamento da bênção, a própria palavra liberada que é Jesus, e a vida eterna. A gente viu que o Espírito Santo nos proporciona a perfeita comunhão, que nos leva à unidade. Nós vimos que até chegar à unidade existe um caminho, né? A gente começa pela união, através desse ponto em comum que é o Pai, e a gente volta a se reunir muitas vezes, aí vai gerando essa comunhão, a gente vai ficando parecido com Ele uns com os outros, então o Espírito Santo pode começar a fluir no meio da mesa, não só entre o Pai e o Filho, mas entre o Pai, o Filho e os filhos, que somos nós. E na última aula, na sexta-feira, a gente viu como nós somos servidos nessa mesa, como a união vem, como a perfeita comunhão do Espírito Santo vem, como uma unção sobre nós, vem nos capacitando, vem nos unindo, vem nos proporcionando essa capacidade de nos tornarmos um só, de sermos inseparáveis, de termos aliança um com os outros. E particularmente o Senhor ministrou muito ao meu coração, eu creio que ministrou o coração de vocês também. E hoje, depois que a gente já passou aí por esse caminho da união até a unidade, a gente viu que eles são diferentes, um é o começo e o outro é esse final, né? Hoje eu queria dizer para vocês que todo esse caminho que nós vimos se trata sobre o congregar, que a Bíblia tanto fala. Lá em Hebreus 10:25 até fala, não deixem de congregar. Às vezes a gente acha que congregar, como eu falei, é só estar junto, mas agora a gente já pode pensar que congregar é fazer esse caminho. Não é simplesmente a gente ficar aglomerado no mesmo lugar. Precisa haver todo esse caminho até chegar a essa unidade, a consciência do corpo perfeito de Cristo. Então, quando alguém perguntar para você, você congrega onde? Ou então, quando você pensar, eu estou congregando com os irmãos em tal lugar, você ter consciência desse caminho. Você não está só indo lá para frequentar, você está fazendo um caminho para a unidade do corpo de Cristo. E hoje a gente vai ver um pouquinho como não perder essa unção que foi derramada, que a gente viu na última aula. Não sei se vocês lembram que eu li uma passagem da palavra que estava lá em Efésios 4. Eu li do 2 ao 7. Mas tem um pedacinho que está escrito assim, ó. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente percebe nesse versículo que a gente recebe essa unção é derramada. Mas existe um esforço da nossa parte para que a gente conserve o que nos foi dado. Nós precisamos, como a gente já viu, como bons mordomos, conservar aquilo que foi derramado sobre nós. Essa unidade do Espírito que foi derramada sobre nós. E isso é importante, a gente vai ver isso, como que nós podemos fazer esse esforço para não perder, como que a gente pensa, como a Bíblia fala, que depender de vocês, tenham paz com todos. A gente vai entender que é porque quando a gente senta nessa mesa, a gente não só recebe dessa mesa, mas a gente também dá algo a Deus nessa mesa. Até agora a gente falou de tudo que o Senhor nos deu um lugar, nos deu uma honra de filhos, nos puxou a cadeira para a gente sentar, nos deu uma família, nos deu uma mente renovada, um coração renovado, nos deu a própria presença, nos deu a mente de Jesus, o coração do Pai, nos deu o próprio Espírito Santo habitando em nós. A gente recebeu até agora. Mas hoje a gente vai ver que a gente precisa também dar algo ao Senhor nessa mesa. Afinal, quando a gente fala de um relacionamento, nós estamos falando de uma troca. Ninguém se relaciona sozinho. Então, quando a gente se relaciona com Deus, Ele primeiro dá, Ele primeiro nos dá a condição, Ele primeiro derrama, Ele primeiro preenche, mas Ele também espera, sim, algo em troca de nós. Não é uma barganha, Ele não está obrigando você a fazer isso, mas Ele espera. Então, hoje a gente vai ver o tema sobre a mesa é um altar. E dentro desse tema a gente vai ver como que esse altar deve ser, como que é esse esforço para a gente preservar essa unidade.
tá? A gente precisa entender que já que a gente sentou nessa mesa e Deus está esperando algo de nós, sempre que a gente entrega algo para Deus, esse caminho que nós fazemos para dedicar algo a Deus se torna um altar. E a gente vai ver hoje que essa mesa não é diferente. Eu quero que vocês visualizem o seguinte: quando a gente vai num aniversário, nós sentamos na mesa, né? A gente é convidado. Nós sentamos na mesa, nós comemos, nós bebemos, nós conversamos, nós nos divertimos, nós brincamos, mas o homenageado do dia é o aniversariante, ok? Não somos nós. Ou então a gente troca isso também por um casamento, é o mesmo conceito. A gente vai lá, a gente participa da festa, a gente come, a gente bebe, a gente é bem servido, a gente é bem tratado, a gente está num ambiente que foi preparado para nós como convidados, mas o momento é dos noivos, não é dos convidados. E assim é a mesa de Deus. Tudo foi preparado para nós, com amor, com a perfeição do Senhor, com todo o zelo dele de Pai. Ele preparou todo o ambiente, todos os convidados, ele escolheu os nossos lugares, ele nos assentou lá, ele escolheu a melhor comida, o melhor alimento. Mas o homenageado da mesa é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós somos convidados nessa mesa. Então, nós precisamos homenagear o Senhor de alguma maneira. Como que eu vou dizer para vocês, biblicamente, que a mesa do Senhor, a mesa de Deus, ela é um altar? Lá em Ezequiel 41, 22, Ezequiel tem uma visão do novo templo, né? Jerusalém tinha sido tomada, Ezequiel estava no exílio babilônico, o povo do Senhor tinha sido levado em 3 levas, né, para esse exílio. E lá, Ezequiel também recebe a notícia que a cidade estava devastada, enfim, resumindo mais ou menos para vocês. E lá ele tem uma visão do novo templo. O Senhor está dizendo, mostrando, contando para Ezequiel a visão do novo templo, que a cidade que seria reconstruído para o povo, e que o Senhor tinha esse desejo de reconstrução. E aí, no versículo 22 especificamente, diz assim, ó: havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura, e 1 metro de cada lado. Então, era tipo assim, tinha isso aqui, com 1 metro de cada lado, e 1,5 metro de altura. Do chão até aqui, tinha 1,5 metro. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. Ponto. Até aí você pode dizer, Nath, pode até parecer uma mesa, mas ninguém tem certeza que é. Aí ele continua e diz assim: e o homem me disse, esta é a mesa que fica na presença do Senhor. Existe uma mesa colocada constantemente na presença do Senhor. Existe uma mesa em que o Senhor está ali diante dela constantemente. E ele começa o versículo falando que havia um altar e termina falando que este altar que ele viu é a mesa que fica na presença do Senhor. Agora a gente vai pular lá para Malaquias, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? As pessoas que trabalhavam no tabernáculo do Senhor. As pessoas que serviam a casa do Senhor aqui no meio do povo. As pessoas que tinham acesso, ok? O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se o seu pai Se eu sou o seu pai e o seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo
sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Então, a gente está vendo aqui duas passagens em que o Senhor está falando da mesa como altar. A mesa é um altar e está na presença do Senhor. E lá em Malaquias ele está advertindo as pessoas que têm acesso a essa mesa de que elas estão contaminando os sacrifícios que são colocados nessa mesa. Quando a gente fala sobre o altar, a gente vai entender como um lugar onde ia ser derramado algo para o Senhor. Quando a Bíblia diz lá no Antigo Testamento sobre o altar do holocausto, as pessoas traziam os bichos, sacrificavam, colocavam sobre o altar, e aí aquele sangue que era derramado sobre o altar era dedicado ao Senhor. E aí tem várias regras dizendo que o animal não podia ser imperfeito, ele tinha que estar com saúde, ele tinha que ser até tantos anos, ele tinha que ser de um jeito, de outro jeito. O Senhor deu muitas especificações. Então, quando a gente fala sobre o altar, e até se você for olhar no dicionário, como eu sempre digo a vocês que é bom a gente olhar para a gente ter uma profundidade maior do sentido da palavra, no dicionário, vocês pasmem, está escrito assim, altar é uma mesa sagrada. No dicionário secular, no dicionário humano, não é bíblico, está escrito é uma mesa sagrada. Aí ele diz outra coisa, mesa que era destinada aos sacrifícios. Objeto santo, digno de se colocar os sacrifícios. Então, o próprio dicionário está dizendo que o altar é uma mesa. Então, quando o Senhor está nos chamando para nos assentarmos à mesa, Ele está nos chamando para ficarmos no altar, em sua presença. E a gente sabe que o altar do Senhor é santo, o altar do Senhor é puro, o altar do Senhor precisa ser ministrado, precisa ser colocado ali para ser entregue a Ele algo de maneira que lhe agrade e não da nossa maneira. E a gente viu aqui o Senhor dando essa advertência, que as pessoas que têm acesso a essa mesa acabam desprezando o nome dele, porque não honram e não respeitam. Tenho agora uma outra analogia. Enxerguem isso. Imagina um pai numa mesa com seus filhos, um pai, uma mãe e seus filhos. E aí os filhos começam, como eu já falei, a xingar na mesa, a brigar na mesa, a falar mal um do outro na mesa, tudo na presença do pai. A xingar a mãe, a bater na mãe, a bater uns nos outros, a derrubar a comida no chão, a pegar comida com mão suja, a estragar todo o trabalho que o pai teve de colocar aquela mesa. Imagina que os filhos estão na presença de um pai fazendo isso. Imagina o desgosto dessa cena. Um pai amoroso que colocou um banquete para receber seus filhos e seus filhos chegam para fazer tudo o que desonra o pai. Às vezes, a gente se senta na mesa de Deus assim e não percebe. E o Senhor tem uma advertência na palavra dele, dizendo que a mesa é um altar e que a gente despreza o nome dele quando entrega qualquer tipo de sacrifício nessa mesa. Quando a gente desonra o nome dele, quando a gente diz que a mesa dele não merece respeito. Mas eu nunca disse isso, Nath. A gente pode às vezes não verbalizar. Mas quando a gente não tem consciência da presença do Pai na mesa, e age da maneira como a gente quer, a gente pensa, a gente está sentindo, a gente está colocando ali o que a gente... eu falo mesmo, eu sou assim, eu solto mesmo, eu senti, falei, nem parei para pensar, nem lembrei, estava escrito na Bíblia, ele me irritou, bati nele mesmo. Quando a gente age assim, a gente está não tendo consciência da presença do Senhor. A gente está contaminando os sacrifícios dessa mesa e desonrando o nome do Pai. Sempre que
que a gente oferece algo ao Senhor, dedica algo a qualquer divindade, né? Porque só há um Deus, mas até quando os inimigos do Senhor se consagram ou consagram suas famílias, o que tem a demônios, a falsos deuses, né, a imagens, ou seja o que for, eles decidiram, é um direito deles, fazer isso a essas coisas, assim como nós estamos nos consagrando ao Senhor. A partir do momento que eu e você nos consagramos ao Senhor, nós estamos nos oferecendo como sacrifício a esse que nós chamamos de Senhor. Então, quando você decidiu ser uma oferta agradável ao Senhor, você está dizendo que você pertence ao Senhor. Logo, se você está na mesa e se você se dedica ao Senhor, você passou a ser um sacrifício. E a gente vê o Senhor falando que, nesse versículo que eu li de Malaquias, que a gente oferece sacrifícios contaminados sobre o altar. Muitas vezes. Então, esse sacrifício somos eu e você. Aí você pode dizer, não, Nath, porque Jesus já se sacrificou por nós. Não tem esse negócio mais de ficar sacrificando, não. Jesus é o sacrifício perfeito. O único que pôde e sempre é o único que vai ter conseguido fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Ele mesmo, o próprio Deus, desceu e cumpriu o sacrifício de que ele estava necessitando por amor a nós. Nós sabemos disso. Mas, quando a gente vai lá em Romanos 12, a gente entende que o sacrifício de Jesus não nos anulou de sermos sacrifícios, de sermos ofertas agradáveis ao Senhor. E nós vamos ler Romanos 12 aqui. A gente teve a oportunidade de nos tornarmos ofertas ao Senhor. Antes, eu e você não poderíamos ser ofertas ao Senhor, porque estávamos separados, éramos inimigos de Deus, estávamos sujos e não tinha condição de a gente ser lavado. Então, Jesus, como o Senhor não aceita sacrifício deformado, sacrifício sujo, sacrifício de qualquer maneira, nós não poderíamos ser essa oferta ao Senhor. Nosso coração não poderia ser ofertado a Deus dessa maneira. Mas Jesus veio, nos limpou, nos lavou, nos permitiu estar lavados no sangue dele para que a gente, então, consiga ser uma oferta agradável ao Senhor. E agora em Romanos 12, eu quero provar para vocês biblicamente que nós somos sacrifícios do Senhor, sacrifícios vivos, como a Vanna está falando desde o início da live. Não porque a gente está vivo no sentido de o meu eu, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela está desde o início da live repetindo isso, porque o Espírito é um só. E aqui nesse capítulo a gente vai ver de maneira prática, para vocês não dizerem que não vão saber o que fazer, para manter esse vínculo da paz, para manter essa unidade do Espírito, para ser oferta agradável a Deus. De maneira prática, nós vamos ver como a gente vai exercer isso na mesa do Senhor. Então hoje a gente vai sair daqui com conselhos práticos, ok? Lá em Romanos 12, a gente conhece muito, eu vou ler a versão NVT, mas a gente conhece muito a versão NVI, a versão Almeida, né? Eu vou ler só os 2 primeiros versículos na versão que não é NVT para vocês situarem e depois eu vou na NVT, tá bom? Porque é mais fácil da gente entender. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, ou seja, é a gente que faz de tudo para conservar o vínculo, a unidade perfeita do Espírito sobre a mesa. É a gente que decide se dedicar ao Senhor como uma oferta sobre a mesa. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então percebam que o sacrifício não é só vivo, ele é vivo, santo, ou seja, puro, separado e agradável, porque é do jeito que Deus espera. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler só esses dois nessa versão, agora eu vou para a NVT, vou reler eles e a gente vai seguir direto, tá bom? Tá dizendo assim na NVT: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, de novo, a gente volta para o relacionamento e para a adoração. Não adianta você sentar na mesa e ter unidade se você não estiver virando algodãozinho, como a gente viu. Se você não estiver fazendo isso da maneira que o Senhor se agrada. Porque é segundo a maneira que agrada a Ele que a gente adora. Você pode se sentar na mesa todos os dias, mas se não for da maneira que agrada o Senhor, você não está sendo um sacrifício que o agrada, uma oferta agradável. Você não está sendo alguém que está adorando ao Senhor nessa mesa, como um altar. Vamos continuar. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O 3 agora. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Vamos começar a ver os conselhos práticos. Não se considerem melhores do que realmente são. Primeiro conselho, para a gente manter essa unidade. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Primeiro conselho, não se considerem melhores do que realmente são. Sejam honestos no seu modo de se autoavaliar, de se autoexaminar. Não é para medir o outro, é para se autoexaminar. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o, de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ou seja, além da gente não se considerar melhor do que realmente a gente é, agora a gente tem consciência que a gente faz parte de um corpo e a gente entende que a gente precisa exercer o nosso papel direito, bem, da maneira que agrada ao Senhor nesse corpo. Ok? Então, isso também é uma maneira de adorar o Senhor. Ter consciência do corpo de Cristo. Discernir que você faz parte de um corpo. Vamos continuar. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Outro conselho. Amem sem fingimento. Se apegue ao que é mal e odeiem. Não, odeiam o que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Outro, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Mais um conselho. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Outro conselho. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha quantos conselhos o Senhor está dando em um capítulo só para a gente de como nós nos tornamos ofertas agradáveis a Ele sobre a mesa.
ao redor da mesa, né? Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabe tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Uma pausa aqui. O versículo que eu li na última aula. Façam todo o esforço possível. Lá em Efésios. Façam todo o esforço possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, versículo 18 de Romanos 12. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Nath, eu me sentei na mesa, foi maravilhoso, foi glória a Deus, foi só aleluia, eu senti a unção, eu tenho meus irmãos, o Senhor é lindo, eu estou assim apaixonada por tudo que Ele faz por mim. Mas o convite da mesa, quando você se dedica ao Senhor, quando você se consagra, automaticamente torna a mesa em um altar. Onde existe consagração, santidade, dedicação ao Senhor, unidade entre os irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é um altar perfeito. Lembrem que o Senhor não aceita qualquer tipo de altar. Ele não aceita aquilo que contamina o altar que ele tem. Lembra lá de Elias? Antes do fogo descer do céu, Elias teve que consertar o altar. Ele teve que limpar, ele teve que endireitar, botar cada coisa no seu lugar. Ele teve que lavar, ele teve que jogar água. Ele precisou fazer um processo antes, botar as pedras ali, né? Antes do fogo descer. Porque o altar de Deus é um altar santo, honrado, puro. Nath, por que Deus exige tanto de mim santidade? Porque você é a oferta do altar. E não tem como Ele receber você como oferta se você não estiver em santidade. Nath, mas eu não consigo me santificar. É por isso que Jesus veio e já fez o trabalho por você e abriu acesso para que você recebesse o Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer dentro de você. É por isso que eu e você precisamos desenvolver a nossa santidade, porque eu e você fazemos parte da mesa do Senhor e estamos no altar como oferta ao Senhor. Como que eu desenvolvo a minha santidade, Nath? Eu desenvolvo a minha santidade à medida que eu me lavo na palavra, à medida que eu mergulho no sangue de Cristo, à medida que o Espírito Santo tem domínio sobre mim, à medida que a minha mente é transformada, como começou o capítulo, à medida que eu começo a me dedicar meu coração, dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço como um sacrifício vivo ao Senhor. Deus não quer matar a gente, Ele não tem prazer na morte de ninguém, tanto é que Ele já fez isso em seu próprio Filho, para que a gente receba vida e nós possamos ser esse sacrifício vivo diante do Senhor, pedras vivas no seu altar. Quando a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, que estamos fazendo parte desse templo ao Senhor, que fazemos parte do altar do Senhor, é porque nós somos essas ofertas, esses sacrifícios diante do altar de Deus. A Bíblia diz que diante do altar de Deus existem brasas vivas. Nós somos ofertas do Senhor. Se você decidir
ser uma pessoa consagrada a Ele. É por isso que às vezes você e eu estamos na mesa, estamos com os irmãos, estamos na presença do Senhor, mas ainda tem alguma coisa esquisita, ainda não está fluindo, eu ainda estou ali, parece que o Senhor ainda está querendo algo de mim, parece que tem alguma coisa que impede esse meu relacionamento, parece que eu não consigo refletir a Cristo direito, porque eu não estou com consciência da presença do Senhor para que eu possa me santificar ali na mesa. À medida que você senta na mesa, você recebe tudo do Senhor. Mas à medida que você se senta na mesa, você se torna oferta no altar de Deus. Que hoje eu e você possamos ter a consciência de que estamos constantemente no altar de Deus. E nós precisamos, como ele disse aqui em Malaquias, honrar como um pai. Se eu sou o seu pai e seu Senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Que nós possamos honrar o Senhor, ter temor ao Senhor na mesa. Porque nós temos a consciência de que Ele merece respeito, amor, fidelidade, santidade. Ele precisa receber de nós aquilo que o agrada. Nós não somos filhos que sentam na mesa e servem ao Pai comida suja, nojenta, estragada, de qualquer maneira, não. Nós alimentamos Ele através da gente mesmo. Quando a gente se oferta ao Senhor, nós estamos alimentando o próprio Deus. Lembra quando Jesus passou na figueira e ele estava com fome? E ela só tinha aparência, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoou a figueira. Nós damos o nosso fruto para Deus. Quais são os nossos frutos? As nossas obras? Nossas obras são frutos de arrependimento. Mas o nosso caráter, a nossa mente transformada, o fruto que o Espírito Santo gera em nós, é aquilo que alimenta o Senhor. Quando você for adorar o Senhor, quando você der glória ao Senhor, quando você dizer eu exalto o teu nome, eu adoro o teu nome, eu oferto a ti, eu faço isso e aquilo, pensa se você está cumprindo Romanos 12. Pensa se antes de tudo isso que você está fazendo, você está sendo uma oferta. Por isso que a Bíblia diz para a gente terminar. Quando você for levar sua oferta lá no altar do Senhor, na casa do Senhor, vê primeiro se está tudo em paz com seu irmão. Estou falando com as minhas palavras. Se ele tem algo contra você, primeiro você deixa a sua oferta lá, porque não é sobre o que você faz primeiro. Aí você vai se consertar com ele. Aí depois você volta, porque agora você está sendo oferta. Aí você pega a sua oferta e entrega no altar externo do Senhor. Mas primeiro o altar interno, que é o teu coração, precisa estar limpo com a oferta que me agrada. Depois você vai para minha casa, trabalhar para mim, me servir, levantar a mão, cantar louvor, levar sua oferta, seu dízimo. Aí você vai lá fazer. Senão a gente está sendo fariseu. E o Senhor quer da gente oferta agradável, sacrifício vivo, santo e agradável. E não religiosidade. Que a gente possa então entender, através dessa mesa ser um altar, a consciência. Entender que a gente precisa ter a consciência da presença em todo o tempo. Se nós conseguimos ter a consciência em tudo o que fazemos, a consciência da presença, nós estamos com o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, como oferta dedicada a Ele. Porque você e eu não vamos conseguir falar de qualquer jeito, gritar, xingar, falar palavras de morte, fazer do jeito que bem entende, fazer o escarcéu que for, falar do jeito que quer, impor a vontade, opinar, ser vaidosa, aparecer, quando a gente tem consciência da presença. Nós não vamos conseguir guardar mágoa quando temos a consciência da presença. Nós não vamos conseguir desonrar ninguém, porque o Pai está na mesa. E Ele não vai comer a comida que a gente está servindo com a mão suja para Ele. Então, que a gente entenda isso. A mesa é para a gente receber primeiro. Mas ela é um altar, então a gente entrega para Deus, a gente mesmo, como oferta. Amém? Glória a Deus.